quedas de energia são cada vez mais comuns, seja pelo envelhecimento da rede elétrica com relação ao crescimento populacional, seja por tempestades ou outros tipos de catástrofe. A questão é que cada vez mais pessoas não sabem como reagir a uma falta de eletricidade. O que você precisa para estar preparado numa situação dessa? Como você deve reagir? Essas são as dicas de hoje que você vai acompanhar aqui no canal Sobrevivente Urbano. Por mais que muitas pessoas não pensem nisso, as quedas de energia, principalmente as que ocorrem no período da noite, que são aquelas que mantêm todos na escuridão, trazem determinados riscos, tanto dentro da sua residência quanto fora dela. Muitos riscos envolvidos pela falta, às vezes, de comunicação ou muito mesmo pela falta de você não enxergar devido à escuridão. Dentro da sua residência você pode ter riscos como determinados acidentes, como quedas, pancadas, topadas e aí por diante, já que você não está enxergando, né, dentro da sua residência na escuridão fica difícil de enxergar. E nas ruas, quedas de eletricidade fazem com que semáforos parem de funcionar. A rede elétrica da rua, naturalmente, luzes de postes também não vão funcionar, o que torna você mais vulnerável à violência, a assaltos e a outros tipos de situação. Mas, olhando por esse quesito, que itens eu preciso ter para estar preparado para uma situação de falta de eletricidade? Iluminação de emergência como velas, lanternas a óleo e querosene e bastões químicos são ideias interessantes para você ter durante uma queda de energia, já que você precisa enxergar no escuro. Se nós estamos falando de ter itens para enxergar no escuro eletrônicos, como lanternas, o interessante seria você ter baterias sobressalentes, são muito importantes, já que eventualmente você pode precisar de uma substituição. Carregador de bateria com adaptador solar ou veicular. Entenda a questão solar, que nem toda queda de energia ocorre diretamente à noite, pode ocorrer de dia. E se for uma queda de energia prolongada, você tem a oportunidade de carregar os seus dispositivos eletrônicos com a luz solar. Carregador de celular com adaptador solar ou veicular também é interessante. Um rádio de emergência. Rádios de emergência são alternativas para você estar informado em momentos em que você não tem televisão, internet ou outros recursos, já que nós estamos falando aqui de quedas de energia que podem ser prolongadas e podem ser quedas de energia relativas a catástrofes. Então é importante você se manter informado e o rádio é uma boa alternativa, ter um rádio de emergência. Método de aquecimento fora da eletricidade. Isso vale para pessoas que estão em locais frios, até porque em locais frios muitas pessoas usam aquecedores com eletricidade. E sem eletricidade o interessante é que você tivesse um método alternativo para isso. Um método interessante, que seja talvez o mais comum para muitas pessoas em regiões frias, que pode ajudar muito, é o fogão de lenha, porque além de cozinhar, você consegue aquecer a sua residência com ele. Falando em fogão de lenha, também o interessante seria você ter um método para cozinhar sem utilizar eletricidade. Aí você para e pensa, ué, mas eu uso gás, não tem nada a ver com eletricidade? Pois é, só que em muitas residências não tem fogões a gás. Muitas pessoas utilizam fogões que usam eletricidade. No caso, não tem queimadores ali com fogo, e sim queimadores com uma resistência elétrica que aquece, e é isso que vai aquecer as panelas. Então, se você utiliza um fogão elétrico, ok? O interessante seja você ter um outro meio de cozinhar, seja a gás ou seja, por exemplo, um fogão de lenha, que pode ser muito útil. Até o aquecimento, na verdade, a gás também é interessante, como mencionei anteriormente a questão do fogão. Para o aquecimento, o aquecimento a gás também pode ser interessante. O gás é uma forma alternativa aí, tanto para cozinhar também, quanto para o aquecimento para pessoas que moram em regiões frias. Água de emergência. A água de emergência é muito importante. Até porque se nós estamos falando de falta de energia, existe a questão que muitas pessoas utilizam poços artesianos. E muitas pessoas não têm aquele baldinho lá para recolher a água, como tradicionalmente as pessoas conhecem. Muitas pessoas têm bombas elétricas para puxar a água do poço para levar para sua caixa d'água ou diretamente para sua residência. A questão é que sem eletricidade,
sem bomba elétrica para puxar água. E até muitas regiões na altura dependem de bombas, grandes bombas elétricas para empurrar a água para chegar até esse local. Uma eventual queda de energia pode fazer com que também não tenha esse bombeamento de água até a residência. Então é interessante você ter água armazenada para essas situações, entre outras que podem ocorrer. Kit de energia solar é uma coisa interessante. Um kit de energia solar você vai poder utilizar para carregar seus celulares, baterias, como já foi mencionado aqui anteriormente nas outras dicas. Então é muito interessante. No caso, pessoas que têm condições de ter placas solares, um sistema de energia solar na sua residência toda, é muito interessante. Eu digo caso possível porque realmente não é barato fazer esse tipo de projeto, mas para quem for possível, é de fato bem interessante você ter esse recurso, já que numa eventual falta de eletricidade você estará, acredito que praticamente totalmente suprido desse problema. Geradores movidos a combustível são coisas interessantes para você ter na sua casa. Geradores a gasolina, a diesel, tanto faz. Mas um gerador desse pode manter seus equipamentos elétricos funcionando por um determinado tempo, claro, dependendo da sua reserva que você tenha de combustível. Mas pode manter, por exemplo, uma geladeira funcionando por um determinado tempo em que você está sem eletricidade, e isso pode ser de fato interessante. Enfim, é uma boa pedida e é até mais acessível você ter um gerador desses do que você ter um sistema de, por exemplo, de energia solar na sua casa, que custa muito mais caro. Não mais, mas nem menos importante, é interessante você ter os contatos também dos provedores de serviço da sua região, como luz, água, entre outros, e os provedores também de serviços de segurança e de saúde. Para eventuais necessidades você ter como entrar em contato rapidamente. Existe um protocolo a ser seguido após uma queda de energia? Não existe nada oficial, mas aqui eu vou passar para vocês uma série de dicas que pode lhe ajudar. Pode ser um protocolo interessante a se seguir após uma queda de eletricidade. Então vamos dar uma olhadinha. O primeiro passo seria você ligar suas luzes de emergência. Não adianta você ter lanternas, lamparinas e você não conseguir localizar essas no escuro. Então o interessante é que elas estejam acessíveis a você, em lugares de fácil localização. Que as suas lanternas estejam com baterias carregadas. Outra coisa bacana para você ter na sua casa são aquelas luzes de emergência que você coloca nas paredes, geralmente que já estão pré-preparadas. Caso exista uma queda de energia, ela vai acender automaticamente e vai permanecer acesa enquanto suas baterias durarem. É muito interessante porque essas luzes vão já te sanar esse problema. Caso você tenha uma queda de energia, essa luz vai manter iluminado, meio iluminado pelo menos o local, para que você possa se organizar e até mesmo localizar suas lanternas. É uma alternativa bacana. Mas o ideal é que você tenha a lanterna de um acesso fácil, num lugar fácil para você localizar. Não é interessante você ter lanternas, mas numa eventual queda de energia você sair procurando e não conseguir achar. No escuro vai ser muito difícil você conseguir fazer isso. Também vale lembrar que é muito mais recomendável lanternas e dispositivos de iluminação que usem baterias e não velas e lamparinas a óleo, que podem ser usadas, mas existe o risco de incêndios. Então o mais interessante seriam os dispositivos a bateria. Veja se os seus vizinhos têm eletricidade. Se sua casa não tem energia, a dos seus vizinhos tem, então provavelmente o problema não está na região, o problema está na sua casa. Comece verificando disjuntores e aí por diante, caso necessário, chame um responsável, um técnico, uma pessoa profissional dessa área de elétrica para resolver o seu problema. Se no caso você não tem eletricidade e os seus vizinhos também não têm, quer dizer que a região toda pode estar sem eletricidade ou até mais. Com certeza você vai querer saber a disseminação disso e até onde isso está chegando. Seria interessante você entrar em contato com o seu provedor de eletricidade da sua região. Pode ser um pouco difícil porque nesse momento, se atingiu uma grande escala essa queda de energia, várias pessoas podem estar tentando entrar em contato para também obter a mesma informação. Uma forma interessante também de obter informação é você ligar para amigos que moram próximos para saber se eles têm energia
ou não, se eles também sofreram com essa queda de energia. Mas o interessante é que se também você não tenha contato, caso seja uma queda de energia muito grande, seria interessante você ligar o seu rádio de emergência, que talvez através dali você possa ter alguma notícia. E isso caso, né, isso eu estou falando em questões em que você tem quedas de energia movidas aí através de uma catástrofe, né, geradas através de uma catástrofe climática, por exemplo. O passo 4 seria você entrar em contato com seus familiares que não estão em casa. Durante uma queda de energia muito grande, você pode ter semáforos que não funcionam, você não vai ter iluminação nas ruas, e isso pode tornar muito perigoso o deslocamento, seja de a pé ou de carro. O interessante é você entrar em contato com essas pessoas da sua família e, é claro, ter um plano de contato com essas pessoas para que você consiga fazer isso, ok? Um plano de contato de emergência, e você entrar em contato com eles e analisar a situação. Porque muitas vezes pode ser mais interessante que a pessoa, depende de onde ela estiver, ela permaneça no local em vez de se deslocar para casa, já que os riscos envolvidos durante uma queda de energia, como eu já falei, podem ser grandes. Dirigir sem semáforos, sem iluminação, pode ser perigoso, e também existe a questão da violência, né? Se deslocar de a pé num local totalmente escuro também pode ser perigoso. E aliás, para essas pessoas que estão se deslocando na rua durante uma queda de energia, por isso que é muito interessante você carregar uma lanterna com você no dia a dia para eventuais problemas como esses. O passo 5 é uma coisa bem simples e talvez uma coisa que todo mundo já saiba, ou faça até mesmo sem saber o porquê. A questão é que durante uma queda de energia, quando volta a eletricidade, ela pode voltar com um pico de tensão muito alto e pode danificar os seus aparelhos eletrônicos. O interessante é que você tire suas coisas da tomada, televisão, principalmente os seus itens mais caros que usam eletricidade. Tire-os da tomada, não custa nada. Um pico de energia, um pico de eletricidade, nesse retorno de eletricidade, pode acabar queimando ou danificando algum dos seus aparelhos. Mesmo pessoas que utilizam os famosos estabilizadores de corrente, que são aparelhos justamente para controlar o excesso de tensão, não deixando que os seus aparelhos queimem, ou pessoas que usam, por exemplo, filtros de linha, que também são alternativas nessa situação, o interessante é que é melhor desligar da tomada. Não é interessante você deixar, mesmo que você tenha um filtro de linha ou um estabilizador de corrente, seria interessante você desligar da tomada. É mais seguro, melhor e mais garantido. Mantenha a sua geladeira, freezer fechados durante uma queda de energia. Até porque você quer preservar aquela temperatura que está dentro da geladeira ali, né? Que está refrigerando, você quer preservar ela, e ao abrir a geladeira você vai perder boa parte dessa temperatura que está lá dentro, mantendo seus alimentos. Manter a bateria do celular por mais tempo. Então é muito importante você manter a comunicação, e a comunicação será o seu foco principal durante uma queda de energia. Então você não vai querer gastar a bateria do seu celular à toa. Então é interessante que você desative vários aplicativos com a intenção de economizar bateria. E sim, você consegue economizar bateria. Se você for lá nas configurações do seu aparelho e você abrir aplicativos, você pode encerrar aplicativos individualmente para que a sua bateria do celular dure muito mais tempo. Ok? Diminua a luminosidade da tela, coisas assim podem fazer o seu celular ficar com a bateria com uma duração maior. E é interessante você ter essa duração. Então se atente a esse detalhe. E a nossa última dica é ficar tranquilo, fica calmo, né? O entrar em pânico não é interessante em situação nenhuma, seja qualquer situação que for. O interessante é que você se mantenha calmo. Ah, mas por que eu vou ficar nervoso com uma queda de energia? Se você ficar com uma queda de energia prolongada, você tem comida no seu freezer e você sabe que ela pode estragar, pode ter certeza que você vai ficar um pouco em pânico, sim. Então o ideal é manter a calma e tentar gerar soluções para os problemas. Por isso que ter esses equipamentos que eu mencionei para vocês pode ser interessante você ter na sua casa para poder sanar determinados problemas. Então mantenha-se calmo durante essa situação de queda de energia. Se você tem filhos,
crianças pequenas, e essa dica vale até mesmo para adultos, não fique zanzando pelo escuro desnecessariamente, pois a chance de acontecer um acidente é muito maior. Então, se você tem crianças, mantenha suas crianças ocupadas, né, com uma lanterna, com jogos, alguma coisa assim, uma forma de iluminação que possa mantê-las num local, para que elas não fiquem zanzando por aí, porque para uma criança pequena, assim como eu que sou pai, ter uma criança pequena que pode dar com a cabeça na quina de uma mesa, né, que é da altura bem... No caso, a altura é bem semelhante à da altura, por exemplo, de muitas crianças. Então, o bacana é você mantê-los em locais seguros e ocupados, com a cabeça ocupada, fazendo alguma coisa que vai ser muito mais tranquilo para você. Ok, Fernando, mas você está falando de interrupção de eletricidade, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Já que é uma interrupção de energia, uma queda de energia, pode acontecer por vários fatores, como eu mencionei. Seja ele uma queda de energia simples ou prolongada, seja simplesmente por uma chuva, uma tempestade de raios, ou seja simplesmente por uma catástrofe natural. Simplesmente não, né? Seja gravemente por uma catástrofe natural. A maioria das interrupções de energia duram apenas algumas horas. Mesmo sem qualquer suprimento, provavelmente você vai ser capaz de sobreviver a eles usando a luz do seu celular, por exemplo, ou simplesmente sentado no escuro esperando a luz voltar. Mas se ocorrer uma queda de energia a longo prazo, e a probabilidade disso é muito maior do que você imagina. Aliás, eu já tive experiências aqui de quedas de energia que não duraram apenas meia horinha, como acontece em algumas, ou na maioria das situações. Eu já tive quedas de energia na minha região aqui que duraram horas. E essas horas de queda de energia já foram suficientes para me gerar um transtorno. Ok? Então nunca deve se subestimar determinados problemas, sempre pensando, isso não tem problema, isso vai se resolver, eu não preciso fazer nada, daqui a pouco está tudo certo. Não pense assim. Pense sempre na possibilidade de você ser autossuficiente e resolver os seus próprios problemas, ok? Aqui fica então mais uma dica do nosso canal para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal. Se você tem mais uma dica interessante para se sobressair a uma falta de eletricidade, deixa aqui nos comentários ou conte situações que ocorreram com você para servir aí de exemplo para nossos outros colegas. Ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Um grande abraço e até mais!